Você que está aqui assistindo provavelmente é classe média. Eu digo isso porque ter acesso a plataformas de streaming no Brasil é um privilégio. A classe média é composta por pessoas que estão nas franjas de classe. Gestores do Estado burguês, burocratas, profissionais liberais, funcionários públicos em geral, administradores dos negócios da burguesia, enfim, professores, policiais, etc. Podemos classificá-los simplificadamente junto à pequena burguesia. Acrescenta-se aí os donos de pequenos negócios inseridos na cadeia produtiva de determinado meio de produção. Todos os indivíduos que ocupam posições sociais desse tipo são privilegiados, porém estão longe da condição da classe dominante. Como no interior das classes médias há mais mobilidade social, acaba que é nesse recorte de classe que a ideologia tem terreno mais fértil. A classe dominante precisa do apoio das camadas médias, precisa as convencer de sua ideologia. Essa é uma das principais ferramentas para que ela consiga exercer o controle sobre a classe trabalhadora. Sendo assim, destruir o apoio das camadas médias à classe dominante é uma das tarefas do proletariado. Por isso, devemos combater a ideologia da classe dominante que opera nas camadas médias. Essa ideologia opera de muitas formas. Eu vou desconstruir aqui 5 mitos criados pela ideologia capitalista para afastar as camadas médias do marxismo. Primeiro, é contraditório ser empresário e ser marxista? Evidente que não. Primeiro que empresário é muito vago. Você pode ser um grande burguês, dono de um meio de produção, ou financista do mercado financeiro, ou pode ter um pequeno negócio. Isso faz toda a diferença. Em ambos os casos, você pode sim ser marxista. No caso do burguês, eu vou falar daqui a pouco, mas no caso de um pequeno burguês, o importante é ter a consciência do mundo que você está. Isso significa que você vai ter uma outra forma menos voraz de se relacionar, por exemplo, com as pessoas que trabalham para você. É evidente que você não poderá fugir da lógica capitalista, porque senão você quebra. E eu nem preciso dizer que você precisa ter uma visão mais humana em relação às pessoas que trabalham junto com você. É mais que isso, é ter a noção de que você está produzindo um capital para você, para sua família, para sua segurança e segurança de sua família, e que se isso já estiver sendo garantido satisfatoriamente, é importante que você colabore para que as famílias das pessoas que trabalham com você também tenham um pouco mais de segurança. Resumindo, é só não ser tão olho gordo. E aí, é claro, você tem que se inserir nos grupos anticapitalistas, ajudar a fomentar esses grupos, talvez até a financiar esses grupos. Isso seria a postura de um empresário marxista. Uma pessoa que sabe que não tem escapatória ao sistema capitalista, porém que sabe que é necessário superá-lo, que de alguma forma colabora para isso. Você pode dizer, seria melhor então que esse pequeno empresário socializasse o seu meio de produção. Primeiro, gente, que não é um meio de produção. Um pequeno negócio não é um meio de produção porque ele está inserido dentro de uma cadeia onde o meio de produção está na mão do burguês. O pequeno empresário é um tomador de preço. Então, esse pequeno empresário abrir mão do seu negócio e socializar aquilo que tem, não vai mudar o sistema e apenas vai dar mais insegurança para a família desse pequeno burguês. Você pode fazer isso numa opção mais radical? Pode, mas em que medida isso vai ser eficiente para a luta anticapitalista? Se você acha que é eficiente, ok, pode ser uma alternativa, mas eu não penso que é uma boa forma de organizar uma luta antissistêmica. Bom, e aí eu posso falar do segundo ponto. Eu posso ser burguês e marxista? Pode sim, se você não quiser radicalizar e socializar o seu meio de produção, o que pode ser problemático, como eu disse. No caso de um burguês, isso ainda tem uma série de complicadores para ser feito. E pode pegar parte do capital que você acumula para investir em projetos
anticapitalistas. Pode financiar ONGs, pode organizar projetos, fomentar núcleos de construção de poder popular, pode financiar mídias independentes, ajudar produtores de conteúdo, partidos de esquerda e etc. É perfeitamente razoável, e isso serve também para a classe média, que quando você consegue acumular algum capital que já serve como uma poupança para as gerações futuras da sua família, e ainda assim consegue acumular um pouco mais, por que não usar esse a mais que você acumula para financiar a construção de um mundo sustentável para as gerações futuras? Um burguês tem que ter um pensamento de solidariedade intergeracional. Saca, isso é o mínimo. Além do que eu falei há pouco, de dar melhores condições de vida para as pessoas que trabalham com você, não há necessidade de acumular tanto capital. Socialize esse capital de maneira útil. Isso é uma atitude condizente com um perfil marxista. O terceiro ponto é: posso aplicar os conhecimentos sobre o capitalismo a partir de Marx e Engels nos meus negócios? Gente, O Capital, de Marx e Engels, é a mais completa obra sobre o conjunto da dinâmica das relações no capitalismo. Ou seja, se você tem uma boa leitura de Marx e Engels, você tem totais condições de compreender a dinâmica do capitalismo e, portanto, tirar proveito disso para o seu negócio. Para o grande burguês, no sentido de compreender a totalidade dessa dinâmica, de como investir o seu capital. Mas aqui, no que nos interessa, para um pequeno burguês, é fácil. Todo mundo que já presenciou a vida num pequeno negócio sabe que quando o negócio vai se estabelecido, a primeira coisa que o empreendedor faz é calcular os custos de produção do seu produto. Então ele vai vender o produto por custo mais margem. Essa margem o empresário não estabelece. Ele a tem dos seus concorrentes. E aí se percebe rapidamente que quem tem mais escala pode trabalhar com menor margem. Aí se percebe a necessidade de investimento em aprimoramento da produtividade. Se percebe também que ao fazer isso, se tende a diminuir essa margem de lucro. Tudo isso é marxismo na veia. Sem esse tipo de conhecimento, você quebra, e mesmo um empresário liberal, na hora de pensar o seu negócio, observa todas essas questões. Isso nos leva a uma outra questão. Eu posso acumular capital e ser marxista? Aí depende da quantidade de capital que a gente está falando. Se você é classe média e precisa acumular algum capital para garantir as gerações futuras da sua família, ok. Ou até mesmo se você é um burguês, em alguma medida isso também não é um problema. O problema é acumular uma grande quantia de capital que serve apenas para acumular poder. Isso sim é colaborar para a concentração da riqueza. Um bom marxista entende isso e faz aquilo que eu acabei de dizer. Socializa o excedente, investe o excedente em grupos que querem construir um mundo sustentável no futuro. E o quinto e último ponto é: eu, enquanto marxista, posso consumir produtos não populares? É o famoso comunista de iPhone. Gente, isso então é uma besteira gigantesca. Acesso ao consumo não define posição de classe. O comunista, na verdade, é aquele que defende que o conjunto da sociedade tem acesso ao produto do trabalho. Ter uma vida mais austera é interessante no sentido de fomentar um estilo de vida mais sustentável. Portanto, é bom. Agora, isso não significa que a classe trabalhadora não possa ter acesso a consumo, até porque isso também é uma forma de trazer para a classe trabalhadora resultados de um processo. É interessante que os trabalhadores também tenham ganhos na sua qualidade de vida, até mesmo para apoiar um projeto revolucionário anticapitalista. É uma grosseria querer definir posição social a partir do nível de consumo. Evidente que classes sociais diferentes terão níveis de consumo evidentemente diferentes. Mas não é isso que estabelece as diferenças entre as classes sociais. Essas diferenças são estabelecidas por uma relação de poder na sociedade capitalista. O burguês concentra o poder. É aquilo que eu disse há pouco: o dono de um pequeno negócio não estabelece sequer o preço do seu produto.
ele é refém do preço praticado pelo burguês que está inserido na cadeia que ele está tentando entrar. Tá ok, galera? Sem neurose. Vamos desconstruir essas ferramentas da ideologia capitalista. A classe média está muito mais próxima da classe trabalhadora, enquanto condição de vida, do que da classe burguesa. Ela tem que ser nossa aliada. Para isso, temos que desconstruir as ferramentas dessa ideologia. Então ajude, compartilhe esse vídeo, dê like, se inscreva no canal. E se já estiver acumulando o suficiente para a segurança da sua família, colabore com canais de esquerda. Seja um dos apoiadores do Sai da Matrix. Aqui na descrição está o link do nosso Apoia-se, que é uma forma prática de apoiar, e também está o link do nosso site, com outras formas de estar colaborando com o canal. Valeu, falou moçada aí, até a próxima.